Em Êxodo, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 7, a exposição será apenas dos versos 8º até o verso de número 13. Êxodo capítulo 7, do verso 8 ao verso 13, irmãos, ouçam o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, eu, porém, porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão. Como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos, e Arão, de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti e Te agradecemos, porque temos a graça agora de abrir a Tua palavra com o propósito, Senhor, de ouvirmos uma exposição da Tua palavra. Rogo a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me use na proclamação do Teu Evangelho, que seja, ó Deus, as palavras de Cristo anunciadas, a mensagem do noivo, Cristo, para a sua igreja, a noiva, e que, ó Deus, aqueles que aqui estão, a Tua igreja, a Tua noiva, a noiva do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que eles possam, ó Deus, estar com os ouvidos abertos, coração pronto, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar brevemente à luz da Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, peço a Ti, usa-me apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, mas que o Teu Evangelho e a Tua glória sejam reveladas e manifestas, ó Deus, nesta manhã, através da Tua palavra. É o que Te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós sabemos é que o sol que fica acima de nós, quando lançado então sobre algumas coisas, ele tanto endurece como amolece algumas coisas. O sol que endurece o solo, o sol que endurece a argila, é o mesmo sol que faz com que o gelo ele possa ser derretido. É o mesmo sol que acaba provocando em algumas coisas sobre as quais ele vai refletir ou vai descer, vai cair. Faz com que estas coisas tenham respostas distintas. O solo é endurecido, o gelo então é derretido. Mas é o mesmo sol, um único sol, que provoca exatamente essa reação distinta naquilo sobre o qual ele repousa. É interessante nós pensarmos sobre isto, porque
Quando nós olhamos para o que nós temos nos deparado, à medida que temos caminhado pelo livro de Êxodo, nós temos visto que a palavra do Senhor, que é anunciada pela boca dos seus servos, como particularmente aqui pelos seus servos Moisés, juntamente a Arão, o seu irmão, esta palavra, ela faz com que o coração de muitos se voltem para o Senhor com fé, mas é a mesma palavra que faz com que o coração de outros, ou de modo mais específico, o coração do próprio Faraó se endureça. A mesma palavra, os mesmos sinais, atos extraordinários do Senhor que conduzem muitos a se voltarem para Deus, ao passo que outros acabam permanecendo com seus corações endurecidos. Nós veremos que essa realidade acontece nesse texto que nós acabamos de ler, inclusive, onde o Senhor Deus ele vai usar agora os seus servos, Moisés e Arão, para que eles se voltem diante do próprio Faraó e façam aqueles sinais e prodígios e maravilhas que foram antes ordenadas pelo próprio Senhor ao seu servo Moisés. Nós vimos anteriormente que Moisés ele estava relutante, Moisés ele estava com dificuldade, Moisés ele estava temendo assumir a sua vocação, estava temendo assumir a sua responsabilidade. Ele fora chamado por Deus para então ir até o próprio Faraó, para que pudesse então, como instrumento do Senhor, arrancar o povo do Senhor do cativeiro egípcio. Mas ele teme, nós vimos. Ele inventa desculpas. Ele começa a falar que não é capaz, que ele não consegue falar com liberdade. E o Senhor então vai lançar por terra todas as desculpas do próprio Moisés. Os argumentos que ele levanta para não fazer aquilo que Deus ordena são refutados pelo próprio Senhor, e este homem é então convencido por Deus. Ele é convencido por Deus e ele então agora está determinado a ir. E ele vai. Ele vai fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. Ele vai agir ali como o próprio Deus sobre Faraó. É interessante, nós vimos na última exposição. E até esclareci. Não é que ele é Deus. Ele não é da mesma substância que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não é igual em poder e glória ao Senhor. Contudo, ele vai estar agindo ali como alguém sob a autoridade do próprio Deus para falar em nome de Deus. Como um representante do próprio Senhor. E como falei, semelhantemente àqueles que são chamados para o ministério, que falam como se Deus estivesse falando por nosso intermédio. Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós anunciamos a palavra do Senhor. E estariam ali então Moisés como Deus sobre Faraó e Arão, agindo como um profeta, falando tudo aquilo que o Senhor Deus fala a Moisés, que é comunicado ao próprio servo do Senhor, Arão. E aqui, irmãos, nós temos a ocasião, a partir do versículo 8º, em que o Senhor ele vai falar mais uma vez com Moisés e com o próprio Arão. E a ocasião em que ele vai dar mais algumas instruções para estes homens, coisas sobre as quais ele já havia falado anteriormente, obviamente. Mas aqui está mais uma vez o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor dando orientações, instruções práticas e revelando que ele está plenamente consciente, inclusive, do que haverá de acontecer na ocasião em que Moisés e Arão se aproximarem de Faraó. O texto nos diz, no versículo 8º, falou o Senhor a Moisés e Arão. É o próprio Senhor Deus, Yahvé, o Deus pactual, que está aqui falando diretamente com o próprio Moisés e com Arão. E nós veremos no versículo 9 que ele vai dar algumas orientações para estes homens sobre como eles devem se portar ou sobre o que eles devem fazer naquele contexto em que eles haveriam de se deparar com alguém que se colocava na condição de um Deus. Porque o faraó imaginava que era Deus. E ele imaginava que tinha toda a autoridade divina. E ele estava ali disposto a, de algum modo, travar uma batalha contra o Deus verdadeiro. O Senhor, então, ele vai dar orientações. O Senhor, ele não só vai munir esses homens de capacidade para fazer a sua vontade. Ele precisa orientá-los.
ele precisa falar com clareza. Ele precisa dar o caminho correto em que esses homens devem caminhar para que possam ser bem-sucedidos no seu intento. Isso revela que Deus ele está interessado em fazer conhecido o modo através do qual ele desbarata e vence os seus inimigos. E ele revela em meio a isto também que nós precisamos da orientação do Senhor para cumprir a sua obra. Moisés e Arão precisavam de Deus para isso. Não seriam capazes de executar a obra e a vontade do Senhor à parte do próprio Deus. Deus, então, como um Senhor consciente e preocupado em fazer valer a sua obra por intermédio dos seus servos, ele fala. Irmãos, este mesmo Deus que levantou Moisés e Arão para fazer a sua obra, levantando homens que seriam instrumentos seus para a libertação do seu povo, levantando homens que seriam instrumentos nas suas mãos para desbaratar e vencer os seus inimigos, é o mesmo Deus que continuamente fala com o seu povo, com a sua igreja, com os homens por eles chamados para o ministério e ao exercício ministerial neste mundo. Não somente com os ministros, obviamente, mas com toda a igreja de Cristo. O Senhor continua falando. Obviamente que não podemos aguardar e imaginar que o Senhor falará conosco como falou com Moisés e Arão aqui neste contexto. Você não deve ficar aguardando ouvir uma voz como de um trovão falando com você para lhe dar orientações sobre o que quer que seja, ou para servir a Deus na sua casa, na sua obra, no seu reino. Mas nós ouvimos a voz do Senhor. Todas as vezes que nós lemos a palavra, ouvimos a voz do Senhor. Todas as vezes que nós meditamos na palavra, nós ouvimos o Senhor falar conosco. Todas as vezes, irmãos, em que esta palavra ela é explicada para nós, é o próprio Senhor falando conosco. Todas as vezes que essa palavra é proclamada fielmente pelos servos do Senhor, é o próprio Deus falando conosco. Isto deveria, irmãos, ser para nós algo por demais glorioso, algo por demais grandioso, porque Deus fala conosco agora, como neste exato momento, em que estamos reunidos, ouvindo o Senhor falar através da sua palavra, por meio da pregação da sua verdade. E ele, irmãos, continua nos orientando. O Senhor, ele não nos deixa seguir em frente, nós seguindo em frente e fazendo as coisas segundo a nossa própria imaginação, ou segundo as nossas próprias orientações, segundo a inclinação do nosso próprio coração. O Senhor continua nos dando as orientações necessárias para nós, sobre aquilo que nós precisamos fazer para avançar a sua obra neste mundo. O Senhor orienta os seus ministros a que eles prossigam, proclamando a palavra do Senhor com toda intrepidez e ousadia, sendo fiéis ao Senhor Deus que os chamou para servirem Ele na sua seara. Ele nos orienta, irmãos, que é falando o Evangelho, é falando sobre Cristo, é anunciando a sua verdade, é proclamando aquilo que Ele mesmo revela na sua própria palavra, sem acrescentar a ela, sem subtrair desta verdade, fazendo todo conhecido todo o conselho de Deus. Ele que nos orienta, irmãos, que através deste modo, o reino de Satanás é cada vez mais esmagado e o reino do Senhor Jesus Cristo é cada vez mais cresce, cada vez mais avança, cada vez mais progride neste mundo, esmagando e vencendo os seus inimigos. Mas quem nos orienta neste sentido é o próprio Senhor por meio da sua palavra, nos dando não somente as ferramentas necessárias, mas as orientações necessárias que nós devemos seguir à risca para que possamos executar a sua obra devidamente, para que possamos ser bem-sucedidos no nosso próprio dever. E todos nós deveríamos entender, irmãos, que nós carecemos disto.
Porque a nossa compreensão, o nosso conhecimento, aquilo que nós imaginamos, se fosse depender de nós mesmos, como meios adequados para vencer a batalha travada contra o inimigo de nossas almas, se dependesse de nós mesmos, estaríamos fadados ao fracasso. Nós precisamos de Deus. Você precisa. E você não pode desprezar nunca o Senhor Deus que fala. Por essa razão, eu tenho de frequentemente falar, irmãos, porque precisamos ser recordados disto. Eu continuamente e você continuamente. Nós precisamos da sua palavra. Não despreze nunca a palavra do Senhor. Não deixe esta palavra bendita, maravilhosa, de lado, como se fosse coisa de só menos importância. Dediquemos, irmãos, tempo. Dediquemos tempo diariamente a ler esta palavra e a meditar nesta palavra. Só saberemos das orientações do Senhor se nos debruçarmos sobre elas e se pensarmos nelas. Não devemos gastar a maior parte do nosso tempo lendo notícias relacionadas a uma série de outras coisas no mundo, dedicando pouquíssimo tempo à palavra como pode. Temos, irmãos, tantos meios para ler essa palavra e ouvir essa palavra. Como falei em outra ocasião, não temos desculpa nenhuma. Há áudio, palavra sendo lida, a Bíblia física, a Bíblia digital. Tantas formas de você conhecer a vontade do Senhor. Não há desculpa, irmãos, para não conhecermos as orientações de Deus. Não podemos ser homens e mulheres que não são homens e mulheres da Bíblia, da palavra. Nós somos homens e mulheres do livro de Deus. E devemos ser conhecidos assim. Precisamos, sim, disso. Há meios e há orientações, né? Há pessoas até que nos ajudam com isso. Vocês tiveram algumas orientações sobre como meditar na palavra na última exposição, no Salmo 1, que temos feito, né? Todo último domingo do mês, pregações nos Salmos. Mas nós temos, como compartilhei no próprio grupo da nossa igreja, há lá um plano de leitura da Escritura, tão organizadinho, tão bem feito, para que você possa então separar ali um dia, ler alguns capítulos da Escritura do Antigo, bem como do Novo Testamento, e encharcar o seu coração com as orientações de Deus. Não podemos desprezar isso. Precisamos, irmãos, nos voltar e gastar o máximo de tempo que pudermos em comunhão com o nosso Senhor. Isso é para você como homem adulto, mulher, isso é para você jovem, isso é para você criança. Esforce-se para aprender a ler, para ler a sua Bíblia. Peça para o seu pai ensinar você a ler, para que você leia a sua Bíblia. Não pense que é suficiente apenas você sentar ali diante do seu pai e ouvir o seu pai ler a sua Bíblia, que é a responsabilidade dele. Mas entenda que é uma responsabilidade também sua, individualmente, ler a palavra do Senhor e ser orientado por Ele. Dever nosso, do menor ao maior, do ministro da palavra na igreja, presbítero e diácono, ao homem mais comum na igreja, é nossa responsabilidade, se nós quisermos ser bem-sucedidos no serviço ao Senhor neste mundo. O Senhor, irmãos, falou com Moisés e falou com Arão, dando-os orientações. E o que é que diz o texto, então, no versículo seguinte, o verso 9 nos diz: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então, aqui estão as orientações do Senhor e a sua própria ordem a Moisés e Arão. Ele vai dizer, quando Faraó vos disser, é como se ele estivesse entendendo o seguinte: olha, Faraó, ele vai pedir algum tipo de sinal. Ele vai querer ver se realmente vocês, ou o Deus que vocês representam nesta missão, é um Deus verdadeiro, é um Deus realmente poderoso. Ele quer, então, de alguma forma, ver algum tipo de sinal, maravilha, prodígio diante dos seus próprios olhos. O Senhor Deus sabia que isso haveria de acontecer, que Ele esperaria que sinais fossem vistos diante dos próprios olhos dele.
Ele vai então deixar isso claro para os seus servos Moisés e Arão. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem. Então, ele imaginava, como o Senhor dizendo, olha, ele vai querer que milagres sejam feitos para que ele possa, então, acreditar de alguma forma no que eles dizem. E então, o texto nos fala ainda, toma o teu bordão, ou melhor, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, então. Aí ele vai falar como se fosse Deus, né? Ao próprio Arão, que haverá de ser o profeta, aquele que falará a vontade do Senhor diante do próprio faraó. E o que é que Arão terá de fazer? O texto nos diz, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó. Então ele deveria pegar o seu bordão. Nós sabemos aqui se o bordão do próprio Moisés, que anteriormente foi lançado ao chão e se tornou uma serpente, se era um outro bordão, um bordão com Arão ou o bordão de Moisés. Alguns vão discutir isso. O ponto, irmãos, é que independentemente de qual tenha sido o bordão de Moisés, o bordão de Arão, o bordão que Moisés anteriormente usou, ou se é outro neste contexto, não importa. O fato é que o Senhor Deus, ele haveria de usar este bordão. E faria algo extraordinário, algo maravilhoso. Aquele bordão, ele se tornaria, então, em uma serpente. Quando ele fosse lançado, então, ao chão, o texto nos diz, ainda no verso 9, e o bordão se tornará em serpente. Então, note que, como mencionei, o Senhor dá orientações e o Senhor ordena ao próprio Moisés, bem como ao seu próprio irmão Arão, sobre o que eles devem fazer. É algo que eles deveriam fazer e isso, obviamente, requeria deles fé. Eles deveriam acreditar nas palavras do Senhor que ordenou eles a fazer aquilo. Aqueles que verdadeiramente acreditam no Senhor fazem o que Deus ordena. Aqueles que acreditam no Senhor obedecem aos seus mandamentos e ordens. Eles tinham fé em Deus. Tinham fé nas palavras do Senhor, palavras que para eles eram verdadeiras. E isso, então, veremos, conduzirá estes homens à obediência. Conduzirá estes homens a fazer a vontade do Senhor. O Senhor, então, ele é aquele que orienta, ele é aquele que ordena. E ele tem toda, irmãos, toda a autoridade, toda a soberania, e todos devem se sujeitar a ele, porque ele é Senhor e ele tem, então, toda a liberdade para fazer isto. E o Senhor espera que todos os seus servos que escutam a sua voz façam exatamente aquilo que ele ordenou. Como ele fala explicitamente na sua palavra, de diversos modos, ordenando coisas relacionadas àquilo que nós devemos crer, relacionado àquilo que nós devemos praticar, aquilo que nós devemos fazer na nossa vida comum, bem como aquilo que nós devemos fazer na nossa devoção ao Senhor, tanto privada quanto pública. Um Deus que ordena e tudo então deve se sujeitar à sua voz. Este mesmo Deus, irmãos, que ordenou a Moisés e Arão, é o mesmo Deus que ordena muitas coisas a nós. E nós não podemos nunca jamais ser como muitos por aí, que não estão nem um pouco interessados em se sujeitar àquilo que o Senhor ordena, porque eles entendem que não há Senhor sobre eles. Não há Senhor sobre mim. Dirão, quem é Senhor sobre mim? Quem é o Senhor para me ordenar alguma coisa? Esse é o coração do ímpio, rebelde, contrário a qualquer tipo de ordem ou orientação do próprio Senhor. Mas nós veremos, irmãos, que o Senhor, ele é um Deus que ordena e cabe a nós sermos fiéis e obedientes a Ele. E devemos entender, irmãos, que aquilo que o Senhor ordena, nós devemos entender que é algo bom. Porque aquele que ordena é bom. Devemos entender que aquilo que Deus ordena é santo. Porque aquele que ordena é santo. Devemos entender que aquilo é uma manifestação imensa de sabedoria.
Porque aquele que ordena é infinitamente sábio. E são tolos aqueles que consideram algo diferente disto. Tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus ordena, tudo aquilo que Deus faz está inerentemente ligado a quem o nosso Deus é. Não pode ser separado. Cabe a nós, repito, atentarmos então para aquilo que o Senhor ordena. E não esperemos, mais uma vez, que apareça o Senhor nos ordenando a fazer algo. Aquilo que Ele quer está revelado na sua palavra. Tudo aquilo que devemos e precisamos é suficiente e necessário para crermos sobre Deus, bem como tudo aquilo que é necessário para praticarmos ou vivermos, é revelado na sua palavra. Não precisamos de absolutamente nada como um acréscimo ou externo a isso. Não, irmãos. A palavra de Deus é suficiente e Ele ordenou tudo. Se eu quero atender às ordenanças do Senhor, fazendo aquilo que é agradável a Ele, eu atentarei para a sua palavra. Como é que esses homens respondem então, irmãos? Qual é a resposta de Arão? Qual é a resposta de Moisés a isto? O texto, irmãos, nos diz o seguinte, verso 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Note que a disposição do coração de Moisés agora é diferente. Aquele homem relutante, aquele homem com dificuldade, aquele homem indisposto a se sujeitar à vontade do Senhor, é um homem que agora simplesmente vai, irmãos. Ele vai, nos diz o texto. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó. Eles se dirigem a ele para falar a Faraó tudo aquilo que o Senhor disse. E para fazer diante de Faraó aquilo que o Senhor ordenou. E então o texto nos fala, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. O que eles fizeram? Deus já havia dito, né? Nós lemos há pouco. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó. Não somente diante de Faraó, haviam outras testemunhas. Ele lançou diante dos seus oficiais, nos diz o texto. E o que aconteceu, irmãos, com aquele bordão? E o bordão se tornou em serpente. É interessante isso acontecer aqui nesse contexto, porque a serpente, irmãos, era algo que era grandemente admirado pelos egípcios e algo também temido por eles. Eles temiam as serpentes. E o que vai acontecer aqui é que, diante deles, uma serpente imensa, talvez uma naja, é aquela que vai ser transformada, o bordão vai se transformar exatamente nisto. E a serpente, irmãos, era também um símbolo de autoridade usado por Faraó. No que nós poderíamos chamar de coroa, tinha como que uma serpente saindo. É como se ele fosse alguém investido da autoridade e poder. Que eles imaginavam que existia numa divindade. Que o próprio Faraó, inclusive, imaginava que tratava-se ele de uma divindade. E todos aqueles, então, que estariam ou estavam diante dele, deveriam, então, se sujeitar a ele, porque ele era a autoridade suprema no meio do povo no Egito. Então, a serpente era algo muito caro para eles. Eles ficavam impressionados com algo desta natureza, e o Senhor vai se utilizar exatamente de uma serpente neste contexto. Foi uma serpente de fato, viu, irmãos? Não era ilusão, não. Se transformou numa serpente real. Milagre extraordinário do Senhor. Maravilha de Deus. Um prodígio do Senhor feito diante do próprio Faraó. Que deveria ser um testemunho claro para aquele homem de que o Senhor Deus, ele estava com Moisés e Arão. E ele se revelou como esse Deus extraordinário ao fazer um ato
extraordinário como este. Mas nós veremos o que haverá de acontecer diante do que esses homens fazem diante do próprio Faraó. Mas uma coisa que nós podemos, irmãos, perceber é que aquilo que o Senhor Deus ordenou fora feito por eles. Eles são fiéis na casa do Senhor. E o Senhor Deus é fiel àqueles que são fiéis na sua própria casa. Quando me refiro a casa, estou falando aqueles que servem a Deus. Aqueles que fazem a vontade do Senhor. Moisés e Arão, irmãos, são obedientes. O texto nos diz, fizeram como o Senhor lhes ordenara. Eles não fizeram segundo a sua própria imaginação. Eles não fizeram segundo as próprias orientações deles. Eles não fizeram segundo o conselho dos ímpios. Eles não fizeram segundo a palavra de qualquer pessoa ou segundo as palavras do seu próprio coração enganoso e pecaminoso. Eles ouviram a orientação, eles ouviram a ordem e procuraram cumpri-la. Exatamente como o Senhor disse. Isso revela, irmãos, um coração sujeito ao Senhor, um coração submisso à vontade do Senhor, um coração obediente a Deus. Como é algo evidente na vida de todos aqueles que creem verdadeiramente em Deus e têm uma fé verdadeira. A obediência, a ordem aos mandamentos do Senhor é uma evidência clara, patente, de alguém que conhece ao Senhor e tem fé real, genuína nele. É o contrário daqueles que não têm fé real no Senhor. Vivem segundo o curso deste mundo. Vivem segundo a inclinação da carne. Vivem segundo Satanás, não segundo Deus. Mas aqueles que amam ao Senhor guardam os seus mandamentos. Aqueles que amam o Senhor vivem segundo os seus mandamentos. Aqueles que amam o Senhor fazem a sua vontade. Aqueles que amam a Deus procurarão caminhar segundo os preceitos do Senhor em tudo. Como verdadeiros escravos de Cristo. Como verdadeiros escravos do seu libertador e Senhor. E é assim, irmãos, que nós devemos caminhar. É assim que nós somos chamados a viver. Não fomos salvos para vivermos em libertinagem. Não fomos salvos para vivermos segundo qualquer outra coisa neste mundo. Fomos salvos para viver segundo Deus. Segundo o Senhor. E atentaremos para as suas ordens. Em todos os aspectos da nossa vida. Na nossa família. Ordenando devidamente as coisas. O pai assumindo as suas responsabilidades no lar, na orientação, no pastoreio, pastoreando os seus filhos, pastoreando a sua esposa. A esposa atentará à ordem do Senhor obedientemente, sendo uma esposa submissa, uma verdadeira auxiliadora, submetendo-se ao seu marido em amor, sujeitando-se, sobretudo, ao seu Senhor. Os filhos, vocês, crianças, se vocês realmente conhecem o Senhor, se vocês sabem quem Deus é, Deus requer de ti, garoto, garota, menino, menina, jovem, obediência aos seus mandamentos. Atentem. A palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Não seja desobediente a seu pai. Não seja rebelde com a sua mãe. Escute o que dizem. Submeta-se. Se você atende o que seu pai diz com obediência, você está obedecendo ao Pai e a Deus, ao Deus que te criou. E isso será bom para você. Bênçãos incontáveis virá para você se você se sujeitar à palavra do Senhor. Atente para isto. Não seja rebelde. Não peque contra Deus. O Senhor Deus, Ele requer de todos nós, na nossa vida, na nossa caminhada, obediência a Ele. Jovens, atentem para o que o Senhor nos chama a fazer. Atentem para os preceitos do Senhor. Como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Vai nos ensinar o salmista, observando-o segundo a tua palavra.
Se você quer ser santificado por Deus, a santificação do Senhor que vai vir para você, jovem, é através da palavra que te orienta a uma vida de obediência a Ele. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, de João, capítulo 17, verso 17. É a vontade do Senhor para nossas vidas. Não escute o que o mundo tem a te dizer. Não escute o que aqueles homens perversos têm a falar em tantos meios por aí, através do YouTube, homens ímpios, através do Instagram, Facebook e tantos outros meios, através dos quais muitos estão lá, como servos de Satanás, para corromper a sua alma e desviar você do caminho de Deus. Não atentem para as palavras deles, atentem para a palavra do Senhor. E vivam segundo ela. Aí vocês terão vida. Aí vocês se deleitarão. Aí sim vocês terão um caminho próspero, espiritualmente, diante do seu Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, a sermos obedientes a Ele nos nossos deveres particulares. O Senhor nos chama a sermos obedientes a Ele nos seus deveres públicos. A que atentemos e nos sujeitemos ao que Deus declara e ordena. No seu culto, que não pode ser prestado a Ele, irmãos, segundo a nossa própria imaginação. Que não pode ser prestado a Deus segundo a inclinação do nosso próprio coração. Que não pode ser prestado a Deus simplesmente porque eu gosto que seja assim. Porque eu acho bacana. Porque eu me sinto bem que assim seja. Não, irmãos. Não são critérios para uma verdadeira adoração a Deus. Nós devemos atentar àquilo que Ele ordena, mais uma vez, na sua palavra. O caso de Nadab e Abiú, irmãos, é marcante. Leia Levítico capítulo 10 e verás. Você verá que o Senhor Deus, Ele é zeloso. O Senhor, Ele será santificado naqueles que o adoram. E o Senhor está interessado a que os homens façam a sua vontade. Porque a vontade dEle é melhor, irmãos, que a nossa. Ele sabe mais do que eu e você como Ele quer ser agradado na reunião pública do seu povo. E Ele sabe, irmãos, como nós somos abençoados através disso. Entenda. Você nunca será abençoado quando você desfruta ou participa de um culto ou elementos que não são ordenados por Deus. A bênção de Deus sobre o seu povo vem através daquilo que Ele mesmo prescreveu e ordenou para adoração pública a Ele. O que extrapola o que Deus prescreveu na sua palavra é fogo estranho. Como o próprio Senhor nos revela em Levítico capítulo 10. O Senhor quer que façamos a sua vontade. Seremos, irmãos, abençoados abundantemente, se assim nós caminharmos fazendo aquilo que o Senhor prescreve. O nosso Deus será glorificado se assim o fizermos. Se nós formos fiéis a Ele, seremos abençoados. Ele é fiel. E a fidelidade, irmãos, neste contexto aqui, para com o próprio Moisés e Arão, a verdade de Deus, a sua fidelidade é evidenciada quando ele cumpre o que disse. O que o Senhor falou? Que aquele bordão se tornaria numa serpente e aquele bordão lançado ao chão tornou-se em uma serpente. Deus fiel, Deus verdadeiro, que diz e cumpre, que decreta e faz acontecer, que fala e então realmente executa. Estava ali o Senhor então, operando. Ele não desamparou os seus servos na obra dele. Não desamparou os seus servos naquilo que ele ordenou eles a fazer. O mesmo Deus, irmãos, que é fiel com Moisés e Arão, capacitando-os, dando a eles o que eles precisavam. E naquele momento oportuno e necessário, é o mesmo Deus, irmãos, que continuamente, não somente orienta e ordena e requer obediência, mas é o mesmo Deus que é fiel e faz valer e cumprir
toda a sua palavra, ele não desampara os seus servos. Moisés e Arão não foram envergonhados, o Senhor não foi envergonhado. Aquilo que ele falou aconteceu. O que o Senhor, irmãos, nos chama a fazer, o que ele nos orienta a fazer, o que ele nos ordena a fazer, se com fé abraçarmos e executarmos, podemos estar certos de que o Senhor estará conosco e fará valer e acontecer toda a sua vontade e seus propósitos. Ele não desampara os seus. Não vamos para uma batalha travada contra o inimigo de nossas almas, sozinhos ou à parte do Senhor. O Senhor está conosco e Ele garante que Ele será vitorioso sobre os seus inimigos, se fizermos também aquilo que Ele ordena. É o que está acontecendo, irmãos, aqui nesse contexto com o próprio Moisés, bem como com Arão. Fiéis homens na casa do Senhor, que desfrutam da fidelidade de Deus na sua obra, de um Deus que é fiel. Mas, irmãos, como o inimigo das nossas almas, ele é astuto e ele parece que muitas vezes não está disposto a se sujeitar, ainda que a sua derrota seja certa. Ele se levanta e nos diz o versículo 11: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Faraó, agora ele vai querer tentar mostrar como que o seu poder, e ele vai querer como que travar uma batalha contra o Senhor. Ele vai tentar travar uma briga, veja só, com o próprio Deus. Faraó não se sujeita àquilo. Faraó, porém, é bem marcado aqui a adversativa. Porém, mandou vir, ordenou vir os sábios e encantadores. Os homens envolvidos com coisas ocultas da religião falsa, propagada, promovida no próprio Egito. E o que esses homens fazem, o texto nos diz? E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Fizeram o mesmo, que coisa impressionante. E eles fizeram isso com o quê, irmãos? Eles fizeram isso com as suas ciências ocultas, com magia, com algum tipo de poder que certamente, irmãos, não era inerente a estes homens. Poder que não era inerente aos sábios e mágicos, magos, encantadores do Egito. Nós veremos, irmãos, que esses homens, eles realmente fizeram exatamente aquilo. Eles vão lançar o bordão ao chão e eles se tornaram em serpentes reais, semelhante à serpente do próprio Moisés e Arão. Ali, e não era uma, irmãos, eram vários homens que lançaram várias serpentes ao chão agora. Estão lá todas elas diante de Faraó, de Moisés e do próprio Arão. E alguns vão dizer, esses homens eles eram encantadores no sentido de eles conseguiam manipular uma serpente e fazer com que ela parecesse um bordão e então lançava ao chão e ela se tornava... Era só ilusão aos olhos. Mas me parece, irmãos, que a interpretação mais adequada é que esses homens de fato fizeram algo extraordinário ali. E eles fizeram isso, como nos diz o texto, segundo as ciências ocultas. Quem, irmãos, faz aquilo? O próprio inimigo das nossas almas. Como disse alguém, Satanás também faz seus milagres. Satanás também faz seus milagres. Naquele contexto, serviu para enganar a muitos. Tanto os magos, como os oficiais, como tantos outros que poderiam olhar para aquilo e conceber. Olha aí, o que seria então desse Deus? Os nossos magos fazem também isto. E aí? E permanecem então na sua própria incredulidade, desprezando a revelação genuína do Senhor, porque são
São enganados pelo engodo de Satanás. Veja, irmãos, o que diz a palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, a palavra nos diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Satanás, irmãos, ele nunca criou nada nos sinais e prodígios que ele faz por intermédio dos seus servos. Ele copia. Ele copia aquilo que era feito. Ele não tenta intervir e fazer com que aquela serpente então morra, ou lançando para longe, ou nos outros sinais que eles tentarão imitar também, feitos por Moisés e Arão. Mas eles simplesmente replicam algo semelhante e não têm domínio sobre aquilo. Como o Senhor Deus tem domínio sobre a serpente e sobre todos os outros sinais e prodígios poderosos e maravilhosos que ele executará ali no próprio Egito. Mas esses homens aqui fizeram algo no poder de Satanás, dos demônios, algo que certamente chamou a atenção de muitos, com magia que serve para engano. Milagres, maravilhas, prodígios, que fazem com que fez com que muitos naqueles dias permanecessem na sua incredulidade, pelo engano de Satanás, como acontece também em nossos dias. O que acontece, irmãos? Nós não vemos sinais e prodígios extraordinários como aconteciam no Antigo Testamento, como aconteciam no período da igreja ali no primeiro século no Novo Testamento. Nós não contemplamos algo desta natureza mais acontecendo hoje, como acontecia. Os sinais e prodígios eram feitos muito para testificar, para confirmar, para autenticar a obra de Cristo, a obra dos seus apóstolos servos, ali enquanto peregrinavam neste mundo, servindo ao Senhor e serviam para este propósito, para fazer o Senhor conhecido, a glória de Cristo conhecida, a salvação em Cristo conhecida. Mas muitos por aí, com os seus sinais e prodígios falsos do engano, mentiras de Satanás, tem feito com que muitos se desviem deste propósito. É como se os sinais e prodígios tivessem um fim em si mesmo. E o fim é simplesmente a manifestação de um prodígio, aí acabou-se. E que tem feito com que muitas pessoas então fiquem envolvidas com isso e são enganadas. Permanecem então enganadas por homens que, na sua mentira, falam diante das pessoas que têm feito sinais, que é um milagreiro, que é um homem poderoso, que é um profeta, que é um homem extraordinário, e as pessoas então voltam os seus olhos para eles, voltam os seus olhos para isso, permanecem então longe do Senhor, tendo os olhos deles descansando em algo que não é real, necessário, suficiente para operar no coração deles para a salvação. E muitos são enganados e seguem assim, irmãos, lamentavelmente. Em razão da malícia de muitos, eles se encantam com o que veem, mas desprezam e não dão ouvidos a Cristo, que é proclamado diante deles muitas vezes. Desprezam a palavra, simplesmente. Como eles desprezam os prodígios do Senhor, desprezavam as palavras de Moisés e Arão, e dando ouvido então a Satanás. Veja como essas coisas não servem para contribuir com o Evangelho. Esses falsos milagres, falsos prodígios, feitos por muitas igrejas, servem para obstruir o avanço do reino do Senhor. Não contribuem com o avanço do Senhor. E serve para fazer com que muitas pessoas sejam escravizadas a estes falsos mestres e não a Cristo. E faz com que eles se apeguem a esses homens e as palavras destes homens, mas não as palavras de Cristo, que são deixadas de lado. O que eles esperam e querem é um sinal e um prodígio. Eles querem algo que os olhos possam contemplar e querem palavras que tragam algum tipo de coceira aos ouvidos deles. E assim vivem. E terão
homens prontos para fazer e falar exatamente aquilo que eles precisam. E a palavra é deixada de lado. Ah, irmãos, como Satanás é malicioso e como ele é determinado, irmãos, no seu intento. Ele sabe que a derrota dele é certa e já foi derrotado por Cristo na sua cruz. Mas ele permanece tentando de todos os modos, na sua malícia, deturpar e confundir a muitos, desviando-os de Cristo. Por essa razão, irmãos, a grande necessidade não é ser chato, briguento, nada disso. É amor. Aqueles que permanecem longe do Senhor, sendo enganados por muitos, é necessário que a mentira de Satanás seja descortinada à luz da verdade de Deus. Essas pessoas precisam entender que elas precisam do Evangelho e precisam correr para Cristo. Que não podem permanecer ali, sendo iludidos por homens maliciosos, que são não servos de Cristo, não ministros de Cristo, mas, como vai dizer o apóstolo Paulo, em outro contexto, são ministros de Satanás. Fazem a vontade do seu pai, Satanás, que é mentiroso desde o princípio. Esses homens fazem isto, irmãos, e que coisa impressionante talvez o que eles fizeram. Mas a grandeza, a majestade, a soberania e o poder de Deus é muito maior do que isso. E vai evidenciar, irmãos, o Senhor ao próprio faraó, aos seus oficiais, aos sábios, aos encantadores, que aquele Deus que fala através de Moisés e Arão é o único Deus verdadeiro. O Deus que lança, destrói, engole os seus inimigos. Quando, irmãos, a serpente de Moisés engole aquelas serpentes, o texto nos diz isso, olha lá, verso 12. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Engoliu. Que coisa... Estavam lá as serpentes deles, várias, viu? Imaginam eles olhando e a serpente de Moisés, de Arão, engolindo. Pum, pum, uma por uma. Até engolir todas diante deles. Deveria ser isso, irmãos, um testemunho claro para Faraó, mais uma vez. O Deus que estes homens servem é muito maior do que eu e os outros deuses. Quando ele engole isto, irmãos, quando a serpente de Moisés, de Arão, faz exatamente isso, é o Senhor dizendo assim, eu sou muito mais poderoso, eu estou te esmagando e eu haverei de te esmagar, te engolir, te devorar. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o único Deus poderoso. Não se levante para travar uma batalha comigo. Não se levante como um meu inimigo. Porque aqueles que se levantam como meus inimigos serão lançados ao chão. O texto nos fala que a serpente devorou, ou a serpente engoliu. E isso aponta, irmãos, para o que haverá realmente acontecer com o povo do Egito e Faraó, à medida que as pragas do Senhor virão caindo sobre eles. O que acontecerá com eles posteriormente, depois do Senhor revelar toda a sua ira e juízo sobre o Egito? Eles vão começar a ir embora do Egito. O coração do faraó é endurecido. Ele se ira, ele vai atrás do povo de novo. E o que acontece? Quando eles estão passando entre o mar, a pés enxutos, Faraó e seus exércitos entram. E o que acontece? O mar devorou Faraó e seus exércitos. O mar engoliu Faraó e seus exércitos. A ideia da serpente engolindo os outros já apontam para essa realidade. Serão engolidos, desbaratados, vencidos os inimigos do Senhor. E ele está declarando isso nesse prelúdio, como alguns vão chamar, das pragas que virão sobre o Egito. O Senhor diz, irmãos, eu sou poderoso, eu vou vencer
eu tenho vencido e vencerei plenamente o nosso inimigo. É interessante, irmãos, porque essa mesma ideia de engolir, esta mesma palavra aqui traduzida por devorar, engolir, ela é usada no Novo Testamento. E quem nos revela isto é o próprio apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 54. Apontando para o desfecho e vitória final, real, patente e clara do próprio Senhor contra aqueles que são seus inimigos, contra o Satanás, o inimigo de nossas almas, contra a morte. O apóstolo Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 54. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 50, diz a palavra. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada, engolida, devorada foi a morte pela vitória de Cristo. Em sua obra perfeita, suficiente, completa em favor dos homens, sua morte, ressurreição, ascensão à glória, é o Deus que reina, que vence, que tem vencido e esmagará completamente os seus inimigos, o seu inimigo, que são também os nossos inimigos, e também temos o nosso inimigo em comum, que é Satanás, a morte, o pecado, tragado por Cristo. O Senhor, irmãos, é vitorioso. Ele sempre caminha avançando, vencendo, como tem feito, irmãos, em nosso meio e no mundo. O Senhor, irmãos, Ele reina e Ele tem avançado. Nada, absolutamente nada, ninguém, absolutamente ninguém poderá impedir que este Deus vitorioso faça com que o seu reino seja expandido neste mundo. Nem Satanás em toda a sua ira e seu poder, nem os seus anjos malignos poderão impedir o avanço do reino deste Deus, deste Cristo que reina, vencendo aqueles que se opõem à sua obra. Isso aponta, irmãos, para esse desfecho final. O desfecho final da vitória de Cristo absoluta sobre o diabo. Ele receberá sobre si, bem como os seus demônios, bem como aqueles que nunca se renderam a Cristo, mas sobre eles permaneceu a ira de Deus. A ira de Deus se manifestará e todos haverão de experimentar a justa ira do Senhor sobre eles. No grande e glorioso dia do Senhor, experimentarão tormentos eternos que serão executados pelo próprio Deus, que não voltará para eles com a face paternal, mas tirará deles a sua misericórdia. Isso haverá de acontecer e é certo, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Mas, irmãos, diante de um evento tão extraordinário como aquele, serpente, bordão sendo transformado em serpente, serpente engolindo as outras serpentes,
qual a resposta de Faraó? O texto nos diz no versículo 13 e último: Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor falou, ele não vai ouvir vocês. O que o Senhor disse aconteceu, irmãos. O coração de Faraó se endureceu. Em alguns momentos a Bíblia vai dizer, o Senhor endureceu o coração. Aqui, o coração de Faraó se endureceu. Ele permaneceu, irmãos, determinado. Ele permaneceu determinado no seu propósito. Ele permaneceu determinado no seu intento. Ele permaneceu determinado na sua oposição ao Senhor. Ele permaneceu determinado na sua rebelião. Ele permaneceu determinado na sua rebeldia. É isto que ele permanece. Duro no seu próprio coração. Ele não escuta a voz do Senhor. É isso que acontece. Quando um homem tem esse coração corrupto, entregue a Satanás. Se Deus endurece o coração, manifestação de juízo. Coração endurecido. Nós até lemos hoje, irmãos. A pergunta de número 28 do Catecismo Maior. Quais são as punições do pecado neste mundo? As punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira de entendimento, o próprio Faraó tem, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração. Punição do pecado neste mundo. Punição do pecado do Faraó. Realidade, irmãos, miserável daquele homem que estava ali, irmãos, de todas as formas, não querendo se voltar para o Senhor que falava claramente ali através dos seus servos. E isso, irmãos, é uma realidade hoje. Os homens continuam no seu engano e miséria, determinados nos seus intentos e planos malignos, prontos o tempo inteiro a se sujeitarem à voz do seu Senhor, Satanás, e não à voz do Senhor que fala. E permanecem determinados, voltando-se contra o Senhor, contra o seu ungido neste mundo, na política, na arte, na cultura, na ciência e em tantos meios através dos quais eles querem fazer valer a vontade do seu Deus, que é o inimigo de nossas almas, o diabo. E eles estão continuamente com seus corações endurecidos, enfiados, mergulhados em iniquidade, em laço de iniquidade e amargura, perversão do coração, distantes do Senhor, distantes de Deus, dando largas espaço a tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Esta é a realidade dos homens que não conhecem a Deus, corações duros. Irmãos, nós podemos muitas vezes ter também corações duros. Nós lemos no Salmo 95. Cantamos o Salmo 95 nesta manhã. De um Senhor que até nos adverte, irmãos. O texto nos diz, Salmo 95, a partir do verso 7, parte B. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja que a dureza do coração, ela pode estar no meio da igreja. Você pode ser alguém aqui hoje, diante do púlpito, diante do Senhor que vos fala, e está com o coração endurecido. Terrível. Terrível é a sua condição, se assim você estiver. Pecado. É terrível.
O Senhor diz, não endureçais o coração. O Senhor, irmãos, nos chama a nos sujeitarmos a Ele, a darmos ouvido a Ele, a voltarmos com fé genuína para o Senhor e a Sua palavra e prontidão para viver segundo esta palavra. Irmãos, o coração nosso pecaminoso, ele pode nos enganar fatalmente. O pecado endurece o nosso coração endurecido pela iniquidade. Isso nos mostra a grande necessidade, irmãos, que temos de alguma forma, arrancar, quebrar, extirpar o pecado do nosso coração. Uma verdadeira mortificação do pecado. Se o pecado, irmãos, não for tirado de nós, ele nos matará. Se não matarmos o pecado, ele nos destruirá. Precisamos travar uma verdadeira guerra santa para que possamos, irmãos, de algum modo, com a graça do Senhor, certamente, não com a força do nosso próprio braço, vivermos para Deus, em sujeição a Ele, não em rebeldia ao Senhor. Este é o chamado de Deus, é a vontade dEle e é a melhor coisa. É o que você precisa, é o que nós precisamos, é o que eu preciso. E Ele nos ordena isso e nos chama, irmãos, para o nosso próprio bem. O Senhor, Ele quer o bem do seu povo. O Senhor nos ama, irmãos. O Senhor te ama. E o Senhor deseja que você expresse o seu amor por Ele, não vivendo um coração endurecido, mas tendo um coração submisso, humilde, andando humildemente com o seu Senhor. Mas há muitos que permanecerão com seu coração endurecido e não entrarão no descanso do Senhor. Não habitarão com Deus. Haverão de experimentar sobre si a justa ira do Senhor, porque permanecem determinados no seu intento. Ainda que muitas coisas sejam feitas, ainda que sinais, prodígios, milagres, maravilhas sejam feitas, ainda que a pregação seja feita com fidelidade, proclamada ao ouvido com toda intrepidez e ousadia, assim ainda muitos, semelhantemente a Faraó, permanecerão duros. O sol que endurece o solo é o mesmo sol que amolece e derrete o gelo. A palavra proclamada é a palavra que tanto amolece o coração daqueles que pertencem ao Senhor, como também endurece nos seus próprios pecados aqueles que são obstinados em sua própria iniquidade. A palavra tem este fim: cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Como você tem respondido à pregação da palavra? O Senhor tem continuamente falado com você. Você é um irmão ou uma irmã, um jovem, criança, adolescente, de coração endurecido? Saiba que se você permanecer assim, o Senhor vai tratar com você. E saiba que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Ele revela isso a Faraó. Mas não há melhor coisa que cair nas mãos de um Deus amoroso e gracioso. O mesmo Deus que se manifesta irado contra o pecado é o mesmo Deus que se revela em meio à miséria, cheio de graça. Ele revela isso até mesmo no princípio, lá em Gênesis. Em meio à maldição e manifestação da sua ira e juízo, ele revela a graça, ele revela Cristo. Este Deus
continua sendo abundantemente gracioso. Esse Deus continua sendo abundantemente misericordioso. E é o Deus que quebra corações dos homens por meio da palavra e faz esses corações de pedra se transformarem em corações de carne. Ele faz esses corações mortos para Ele se tornarem vivos para Ele. E faz com que os corações obstinados se sujeitem a Ele e vivam alegremente para Ele. É o Senhor quem faz continuamente isso. Hoje, Ele faz isso por intermédio da sua palavra. Ah, jovem, adulto, criança, velho, você que não conhece o Senhor está distante dEle. Renda-se a Cristo. Renda-se ao Senhor. Não espere, não se demore, não espere imaginando que a misericórdia do Senhor ela vai durar para sempre sobre você. Um dia a misericórdia do Senhor será retirada. Será no seu grandioso dia. A ira dele somente se manifestará nesse dia. Não a sua graça, não a sua bondade. O momento oportuno é hoje. Arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Lance-se sobre Ele. Ele é um Salvador bendito e disposto a salvar o mais vil pecador, até mesmo aquele que está mergulhado na mais profunda miséria e iniquidade. Ele é capaz de te salvar. E Cristo é oferecido a você livremente. Abrace-o. Abrace a Cristo e serás salvo. E terás a graça de entrar no descanso do Senhor. Terás a graça de, por causa da sua misericórdia, habitar com Ele para todo sempre, desfrutando de delícias perpetuamente, que nos serão dadas unicamente por causa da graça de Deus e do seu amor revelados na cruz de Cristo. Cristo é o caminho, Cristo somente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela graça de podermos ouvir o Senhor falar, pela graça de ouvirmos o Teu Evangelho, pela graça de ouvirmos, ó Senhor, as Tuas ordens boas, pela graça de ouvirmos, ó Deus, a Tua graça revelada em Cristo. Não permite, Senhor, que sigamos continuamente nos nossos pecados longe de Ti. Não permita, ó Deus, que tenhamos corações endurecidos, que rejeitam o Senhor. Dá-nos, Senhor, corações submissos a Ti. Quebra o nosso coração, Senhor. Arranca o nosso coração duro. Dá-nos o coração novo. Salva, Senhor, os perdidos. Salva aqueles que continuam, Pai, caminhando longe do Senhor. Que eles vejam não somente a manifestação da Tua ira, que é certa que virá, mas contemplem a Tua graça e sejam, Senhor, rendidos ao Senhor. Que eles escutem a voz do Seu amado e se rendam a Ele, Senhor. É o Teu Filho. Ó Deus, faz isso por intermédio da Tua palavra, proclamada aqui em todo o mundo, pelos Teus servos ministros. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos, vamos cantar em resposta